aqui. Primeiramente, quero agradecer ao Luiz, que, além de parceiro, virou amigo, a Cris também. A gente vem numa parceria de alguns meses, né? Quero parabenizar a todos que já expuseram na mesa, viu? Muito prazer em estar aqui compondo essa mesa também. Eu, como a Mônica, também sou mãe, né, de uma menina transexual. E também, no meu dia a dia no trabalho, eu tenho um PowerPoint, um slide que eu apresento tecnicamente, profissionalmente. Mas eu resolvi também vir aqui com a minha fala do coração, porque eu acho que essas são as lições, são os momentos mais importantes para a gente poder mostrar que realmente existem, né, pessoas que sofrem, mães que batalham, que independe de classe social, que independe de classe intelectual, todos nós estamos sujeitos a ter um filho, um neto, um vizinho, uma pessoa LGBTI perto da gente, dentro da nossa casa, né? Quero deixar consignado que eu acredito piamente que não é uma escolha, e sim apenas uma condição. A pessoa LGBTI nasce dessa forma. A medicina ainda não tem nenhuma comprovação diferente, que fale que o cromossomo tal deu uma mãozinha para o outro. Existem vários estudos, várias possibilidades que quem é estudioso acompanha, mas se entende que nasce. Então, é muito errado dizer Ana era hétero e virou gay. Ana era hétero e virou lésbica. Ou Marcos era mulher e virou... Marcos era homem e virou mulher. Ninguém vira nada, né? Então, a gente tem que deixar isso muito claro, né? Eu consigno isso como abertura para deixar claro. Fui criada numa família totalmente católica ortodoxa. Minha mãe reza o terço até hoje, mas ela foi a viga mestra para que a minha história fosse de sucesso, fosse de vitória, né? Eu não mudaria nada na minha vida se Deus aparecesse aqui e falasse: você gostaria de ter um filho que não fosse trans? Não, eu gostaria de ter a mesma filha que eu tenho, a mesma filha trans que tenho, a mesma missão que eu passei. Ah, mas você está falando isso porque você está na frente dos outros, é uma palestra. Não, é do meu coração, porque eu consegui fazer dessa história, na verdade, uma missão. E, com isso, hoje eu estou, inclusive, num cargo da Prefeitura de Guarulhos, por conta da expertise que eu criei, de toda a experiência que eu vivi. Eu transformei, eu acho que eu até transmutei a dificuldade numa situação de vida muito especial. Então, eu vou contar bem rápido, porque o nosso tempo está curto. Mas eu sou casada pela segunda vez, sou professora, advogada, corretora, tudo isso daí por conta de querer estar com os filhos em tudo quanto é lugar. Mas a profissão que eu mais desenvolvi na minha vida foi a advocacia, até 2016, nas áreas cíveis e trabalhistas, e sempre fui voluntária nas questões de direitos humanos. Sempre briguei pelas pessoas, sempre gostei de defender as pessoas. E, na verdade, eu me casei uma vez e tive 2 filhos a primeira vez que casei, Gabriel e Rafael. Gabriel hoje vai fazer 30 anos, agora em dezembro, e Rafaela fará 25 anos agora em outubro, daqui 2 semanas. O Gabriel tinha uma diferença de 5 anos de Rafael na época, né? E Rafael, aos 3 anos de idade, dava amostras de que não tinha nada a ver com o filho mais velho que eu tinha de paradigma. Então, enquanto eu ia comprar um uniforme para o Gabriel e era tudo na paz, tranquila, o uniforme era azul, o tênis era preto, estava tudo beleza, com a Rafa era um escarcéu desde os 3 anos. Então, chegava lá, a Rafa, eu quero o tênis da Barbie, porque eu quero o tênis com glitter, porque eu quero a mochila rosa. E a gente, poxa, um bebezinho, uma mini, né, uma mini mulherzinha já com 3 anos. A gente não queria enxergar aquilo. Nós estamos tratando de 2 décadas, a gente tem que lembrar disso, né? Onde a gente não tinha smartphone, celular, computador, a gente não tinha nada. Então, para nós, será que nosso filho tem algum problema mental? Era o que a gente pensava. E não se falava em transexualidade, identidade de gênero, orientação sexual. Se falava, meu filho é gay, nem gay, meu filho é viado ou é bichona. É assim que se falava. Todo mundo usava esse termo. E que medo que isso acontecesse na nossa família. Porque a gente teve uma criação diferente. Meu pai não deixava usar saia curta. Um dia eu fui num show do Lulu Santos e é inesquecível esse trauma. Eu passei um batom vermelho e meu pai disse: tira já, que senão você não vai. Então, como é que eu ia entender tudo isso se meu filho fosse gay naquela época, né? Há 20 e poucos anos atrás? Enfim,
a gente percebeu que era uma coisa muito forte. Não, hoje, sabendo o que é homossexualidade, o que é orientação, o que é identidade, nos tempos de hoje, não era simplesmente uma homossexualidade, ultrapassava. Porque Rafa dizia assim, mãe, eu sou sua princesinha. Eu tinha vestidos de flor, essas coisas que usavam na época, ela batia o olho lá, pegava, experimentava, punha a toalha na cabeça, com 3, 4 anos, e dizia, olha como eu sou uma princesa, mãe. Muitas vezes, a gente acha fofo, né, porque é um filho pequeno, mas era um fofo temeroso. Você falava, onde é que vai parar isso? Onde que vai parar isso? Isso conflitou o meu casamento, porque a coisa foi se agravando. Quando chegou com 5 anos de idade, Rafa já se dizia, eu sou menina. Ele chegava na escolinha já e dizia, minha mãe manda eu falar que eu sou homem, mas eu sou mulher. Certo? Então, e inventava altas coisas, que ia nascer uma menina chamada Rafaela. Eu chegava na escola, todo mundo vinha me indagar, o que está acontecendo? Eu, na verdade, evitei um pouco procurar psicólogo na época e procurava o pediatra, porque eu tinha muita amizade. Bem o que o Dr. Milton falou, o relacionamento com o médico, seja ele qual for, dá uma segurança. Eu não tinha para quem falar, então eu falava, doutor Paulo, o que o senhor acha? Eu não acho nada, é muito precoce, vamos devagar. Mas a coisa era muito forte. E aí, foi passando um tempo, aos 8 anos de idade na escola, que são idades marcantes, eu vou pontuar para vocês. A Rafa, não consigo mais falar, o Rafa é muito difícil para mim, mas a Rafa disse, mãe, eu gosto de um menino da minha classe, estou apaixonado pelo Lucas. Eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Aí, tirei da escola, lógico. Falei, quem sabe eu mudo de período, essa paixão passa. Vou fazer tudo para evitar. Deixa eu pegar o óculos. Bem, aí, obviamente, não evitou, e a gente mudou de período, e essas questões continuaram e foram se agravando. Gente, foi muito difícil, houve o divórcio, não foi só por conta disso, mas foi um peso muito grande, porque o pai ficava muito bravo quando ele pegava vestido, queria pintar o olho igual o meu, queria se vestir, punha sapato alto. Era, assim, uma coisa muito forte. Nesse momento, dos 8 aos 10, a gente encontrou um psicólogo, e aos pouquinhos ele foi acolhendo, falando com a gente que poderia ser um processo só de confusão, mas que as coisas poderiam se clarear, talvez pudesse ter uma homossexualidade, mas tudo era muito sutil antigamente em termos de terapia. Ninguém ia na veia da mãe ou do pai e dizia, você está na frente ou numa questão que você vai ter que enfrentar de identidade de gênero. Não se falava como se fala hoje, é muito diferente. Então, nós ficamos muito preocupados, mas os indícios foram muito fortes de que ele estava muito triste, porque ele se olhava no espelho e não gostava dele. Ele odiava o cabelo, odiava a roupa, ele amarrava o blusão da escola na frente do pipi, para que o pipi não aparecesse. E assim foram. Daria para a gente ficar aqui um mês contando todos os detalhes que a gente viveu, que são inesquecíveis. Aos 13 anos foi o ponto de divisão e divisor de águas para nós. A Rafa me chamou, muito masculino ainda, com cabelo enrolado, porte muito masculino, sem nenhuma cirurgia, nenhuma questão de hormônios, nenhum acompanhamento multidisciplinar, que é importante demais a pessoa trans ter o acesso. Ela disse para mim, mãe, ou você me ajuda a ser uma mulher como eu me sinto, como eu sou, ou eu vou me suicidar. Foi isso que eu ouvi dentro da cozinha da minha mãe. Eu lembro a cena, eu lembro como foi uma tristeza. Então, já existia uma questão de terapia, mas era muito leve, não se falava nesse assunto, e nós ficamos muito confusos. Aí eu comecei a pesquisar muita coisa, encontrei a dona Edith Modesto, que é uma pessoa maravilhosa, que foi uma pessoa extremamente importante na minha vida, eu jamais vou poder deixar de consignar. Foi quem deu o prumo para nós, e o direcionamento. Ela tem uma ONG, que chama ONG, na época chamava ONG de Pais e Mães de Homossexuais, porque não se falava muito em transexualidade. Hoje ela acolhe e continua acolhendo todos, como sempre foi. Ela me chama, eu pedi para que ela me atendesse, fui na casa dela, ela me disse, Ana, você está com uma questão, talvez na época, uma das mais difíceis questões para enfrentar. Você tem uma filha transexual. E eu fiquei muito brava, saí de lá muito brava, disse que jamais eu aceitaria uma questão dessa, mas ela disse que se eu tivesse força, ela me ajudaria nessa travessia. E é realmente uma travessia, eu não me esqueço.
E aí eu comecei a fuçar, e ler os livros dela, e olhar para um monte de questão, descobri no HC um centro médico chamado Prosexy, onde nós somos muito bem acolhidos. A Rafa entrou pelo SUS, porque a gente precisava entrar pelo SUS, e teve um acolhimento de endócrino, psicólogo e psiquiatra. E, gente, já fazendo o gancho e frisando, qualquer pessoa que tem essa questão de identidade de gênero é de suma importância que tenha esse cuidado multidisciplinar com esses 3 segmentos, porque elas trazem dentro de si questões muito fortes, né? Se eu nasço homem e eu desejo ser uma mulher, eu me identifico como uma mulher, eu preciso cuidar dessa modulação. Então, não posso fazer uma automedicação que pode me detonar. Então, eu tenho que procurar um endocrinologista para que isso seja feito correto, né? Eu não posso colocar um silicone industrial, porque no futuro vai me dar um problema muito sério. Eu não posso não ter ninguém para conversar e falar um pouco da minha cabeça, porque, no meu caso, a Rafa tinha uma bipolaridade gigante. Ora ela estava bem, ora ela estava no buraco, ora ela era muito amável, ora ela era muito agressiva. Então, eu falo, e sempre bato nessa tecla, as pessoas têm que entender que não é doença alguma, é uma condição, mas que essas pessoas merecem e têm o direito de ter acesso à saúde, sim, e ser bem cuidada, que se ela está bem de cabeça, o suicídio não vai acontecer, né? O problema é que é a rejeição, a exclusão e a falta de cuidado, né? Então, eu vou ficando de lado, eu vou ficando isolado, eu vou me odiando, eu já nasci errado no corpo errado. Começa daí. A premissa é essa. Então, você já tem um indício enorme de não querer viver, né? Agora, você não dá respaldo para as outras coisas, mas, fechando a minha questão de vida, nós entramos no Prosexy, fomos super bem recebidos, e lá existiu uma fila gigante, como existe até hoje, porque é um hospital público. Então, se futuramente a Rafa quisesse fazer uma cirurgia, ou se ela quisesse os cuidados de uma forma mais pontual com os médicos, não ocorreria pelo SUS. E o meu ex-marido tinha uma condição financeira boa. Nós conversamos com os médicos do acolhimento do SUS, se eles tinham consultório, não tinham consultórios, enfim, todos tinham consultório e clinicavam fora do HC. Nós, então, passamos a levar a Rafa nos consultórios deles. E a Rafa fez 10 anos de terapia, fez 8 anos de modulação hormonal e também passou com a psiquiatra de Guarulhos, porque a gente acabou para ficar melhor com a psiquiatra até pouco antes da cirurgia dela. Mesmo assim, aos 13 anos, eu tive essa questão que eu contei para vocês. Se a gente não ajudasse, ela não queria mais viver. E, aos 15 anos, ela estava iniciando o bloqueio hormonal, baixando testosterona devagarzinho. Ela teve uma crise muito forte, ela não tinha medicação, nada. Ela teve uma crise de tristeza e colocou fogo no nosso apartamento, com o intuito de se suicidar. Ela conta para nós que ela teve um insight de querer viver, né, que foi uma salvação mesmo, e ela pulou a janela de um quarto para o outro, socando a mão numa porta que estava trancada para poder escapar do fogo. Eu tinha vindo para São Paulo, que nós somos de Guarulhos, fazer uma prova, ela já estava com 15 anos. E aconteceu isso. Quando eu cheguei na minha casa, eu não tinha mais casa, minha filha estava num hospital, a rua toda parada, o quadro do apartamento era uma coisa traumatizante. Dá um baque muito grande, né? Porque a gente fala, e aí, você está começando um processo maluco, o que é isso? Né? Porque você vai tendo a boa vontade de entender o que é um negócio, o que é outro, de repente, esse monte de coisa, e esse enfrentamento. Mas, assim, gente, eu não desisti. E como é que eu sobrevivi a tudo isso? E por que eu fiz tudo isso? Eu tenho uma criação e uma formação muito boa dentro da minha casa, baseada no amor, no entendimento e no acolhimento. Só, mais nada que isso. Temos pessoas intelectualizadas, minha mãe é pedagoga, na minha família tem advogado, tem juiz, tem delegado, eu sou advogada, meu ex-marido era advogado, foi juiz do tribunal aqui em São Paulo. Não tem problema, isso não tem nada a ver. Não é isso que contribui para que um filho seja acolhido ou para que a história dê certo. Simplesmente a disposição da gente colocar a nossa missão de mãe, de vó, de parente e de amor na frente disso tudo, né? A Rafa passou a ser cuidada por esses 3 médicos, né? E sempre com muita atenção. A cirurgia é uma questão de disforia, porque
dependendo da transexual ou do transexual que tem uma disforia muito forte, ela tinha uma incompatibilidade muito grande com o gênero e a genitália. Ela se sentia mulher e uma inquietude por ter um pênis. No caso dela, ela precisava e queria cirurgia. Então, foi feita 2 anos atrás, ela fez a redesignação sexual, fica perfeita a cirurgia, como qualquer outra mulher. Na verdade, ela tem prazer, tem cavidade vaginal, vive uma vida normal, namora um menino heterossexual, mas não foi um conto de fadas tudo isso. Foi um investimento amoroso, foi um investimento de resignação muito grande, um envolvimento muito grande de perseverança, da gente não querer perder o filho. Eu poderia ter perdido ela para o suicídio 2 vezes, eu poderia ter perdido ela para a prostituição e para as drogas também, porque eles ficam muito sensíveis e viram muito ícones dessa questão. A internet bomba, eles foram criados no meio da internet, meus filhos, né? Eu tenho um filho que trabalha com isso, a Rafa, hoje ela é uma jogadora de gamer, por não ter... Ela é uma gamer, uma jogadora de videogames e de outros jogos que tem na internet, mas é tratado como esporte hoje, é conhecido como e-sport. E ela faz toda essa parte esportiva porque não teve oportunidade. A escola fechou a porta na cara dela, não quis aceitar no primeiro colegial, nós tivemos que recorrer a um supletivo à distância por conta da aparência. Estava na modulação hormonal, nem menino e nem menina. Então, eu não tinha um filho, eu tinha uma aberração. Quando eu chegava nas escolas, as pedagogas diziam, não, amanhã a gente liga para ver se tem vaga. Nós estamos esperando até hoje, né? E não ligaram. Enfim, pessoal, ela fez a cirurgia, deu tudo certo com ela. Não é porque nós optamos pela questão particular, porque o SUS tem um tratamento, tem um acompanhamento, não se fala tratamento, tem um acompanhamento magnífico, com profissionais excelentes, basta procurar. Tudo isso aí que eu estou contando, apesar do sofrimento, da rejeição, da exclusão, tinham parentes na nossa casa que não beijavam mais a minha filha. Quando minha mãe resolveu nos acolher, como eu me divorciei, eu voltei para a casa dela. E os irmãos mais velhos da minha mãe, muitos deles diziam que era um absurdo o que a minha mãe estava fazendo por mim e o que eu estava fazendo pelo meu filho. Então, eles iam parar de ir lá. Então, nós fomos excluídos de churrasco, festas, várias coisas. E isso tudo passou. Hoje a gente já passou por cima disso, mas meus filhos, eles têm uma mágoa muito grande, eu respeito, eu faço hoje pela minha mãe as coisas que ela me pede, enfrento esses tios, participo, estou junto, mas não obrigo os meus filhos. Com tudo isso, gente, eu pedia muito a Deus no final, porque foi um sucesso. A Rafa é bem-sucedida, é uma pena que eu não trouxe o slide para vocês conhecerem. É uma menina autodidata em inglês, ela é autodidata no que ela faz, ela se sobressaiu muito, viajou muitas vezes em vários lugares, vários países, passou muita revista vexatória, que ela chegava em países, por exemplo, ainda com o passaporte masculino, porque agora nós temos a mudança dessas leis novas, as meninas e os meninos podem retificar diretamente no cartório, mas antes não, era um processo moroso, teve hora que era só com a cirurgia, depois caiu isso, depois podia ser feito só com o processo, sem a cirurgia, e foram muitas evoluções com isso tudo, e a Rafa foi para a Alemanha uma vez, com vestido, muito menina já, chegou lá com o passaporte, teve que ir para um banheiro e uma guarda revistar para ver o pênis se era de um menino mesmo. Então, vocês calculem, inquietude, disforia tenho eu, entendeu? Não minha filha, inquietude tenho eu, porque no mundo de hoje, na ansiedade que a gente passa de proteção, de tanta coisa que acontece de agressão para qualquer filho, um LGBT sofre muito, uma transexual sofre muito, um gay efeminado sofre muito, porque as pessoas só julgam pela aparência. As pessoas não estão preocupadas. E isso é um grande problema. Dentro da empresa, dentro da escola, dentro de onde for. A rejeição leva à morte. A rejeição leva ao suicídio, sim. É uma temática extremamente importante para a gente dizer, porque quem sofre na pele sabe disso. Até as mães pensam em tirar a vida, não só os seus filhos, porque elas acham que elas são culpadas, porque a sociedade inteira joga em cima de nós o seguinte, vocês não bateram o suficiente, eles foram criados com mãe, eles foram criados com vó, né?
É um absurdo. Nós chegamos hoje e a gente escuta isso na televisão por pessoas aí que estão se candidatando ainda a falar que tem um problema ser criado por vó e por mãe. Mãe e vó é responsável por LGBT, pelo amor de Deus, entendeu? Por seu filho ser gay ou não ser gay. Então, é muito complicado. Aí, contudo, gente, deu tudo certo essa questão na nossa vida. Eu pedia muito a Deus para escrever um livro, que eu queria passar. Eu tenho muita bagagem, muita coisa para falar, muito detalhe. Como que eu consegui vencer todas essas menções da Edith, as pessoas que estiveram perto de mim, né? E eu ganhei um presente do prefeito de Guarulhos sem esperar. Em 2016, na gestão nova, eu recebi um convite para ir conversar com o prefeito. Como a nossa cidade é grande industrialmente falando, mas ela é provinciana nas questões de história, das pessoas que estão lá no centro, eles conheciam a minha história, tanto o prefeito quanto o vice-prefeito, né, que foram eleitos em 2016 para 2017, e nos convidaram, a mim e a Rafa, para ir conversar com eles o que faltava em Guarulhos em relação à diversidade, e o que nós duas achávamos deles montarem uma subsecretaria que tivesse esse olhar. Então, a minha filha falou que precisava muito, que nós tivemos todo esse déficit do estudo, da parte da saúde, que a gente sofreu muito. E a gastança, gente, foi enorme, porque você vir de Guarulhos para São Paulo de táxi, não tinha Uber na época, era fabuloso, sabe? Era muito gasto. Meu ex-marido pagava um negócio, pagava outro. Se ela queria vir numa balada, era com guarda quase em cima, porque a gente tinha medo. Sempre o mesmo motorista, levava, buscava, e assim foi. E o prefeito fez esse convite, a Rafa falou que era de suma importância, e ele perguntou para ela, o que você acha da sua mãe ser a subsecretária? Porque eu tenho a experiência da advocacia, do jurídico, já estava com toda essa história de 20 e poucos anos. Eu aceitei o convite, foi muito bacana, e eu implantei na cidade uma subsecretaria que não existia, não tinha fluxo, não tinha mesa, não tinha telefone, não tinha nada. Ele me deu simplesmente o título e se vira, vamos para cima. E valeu muito, estou muito feliz. Já me coloco à disposição do Milton, da Mônica, da Afirmação, que já é minha parceira, do CVV, o que for preciso para parceria, para encontro, para palestra. Nós criamos vários projetos. Um chama Atende Diversidade, que é o fluxo que eu faço de atendimento lá. Eu acolho todas as pessoas LGBTI, do município a priori, né, porque a gente atende o município. Quando eles sentam lá com a gente, eles contam um pouco da história, um pouco da estatística. Com tal idade aconteceu isso, aquilo, a gente vai conversar com ele. Olha, o que você acha mais importante para você se reintegrar na sociedade? O que está acontecendo? Eu quero um emprego. Aí eu criei um canal, Empresas Amigas da Diversidade. Eu levo para eles a capacitação. Então, eu vou lá, capacito o funcionário, capacito a empresa, levo a palestra e peço uma vaga de emprego. Em 15 meses, nós empregamos 8 pessoas transexuais, ex-garotas e garotos de programa, já estão empregados. O Carrefour abriu a porta para nós. Atento, que é uma empresa de telemarketing, a DHL de logística também está abrindo a porta para a gente. E eu faço essa contrapartida. Eu vou lá, ofereço a palestra, no final eu falo, por favor, me arruma uma vaga de emprego, manda o currículo deles. A gente cuida dos currículos, a gente reintegra na escola, inscreve no EJA, no Enseja. Eles, não tenho dinheiro para fazer a prova. Nós vamos buscar lá na casa deles e vamos levar para fazer a prova. Nós fizemos um canal ligado no Disque 100, que é o Disque Denúncia Federal. Como essas denúncias ficavam um pouco soltas, eu mandei um e-mail para o Disque 100, foi esse trajeto que eu fiz. Conversei com o responsável de lá, que eu queria que todas as denúncias de Guarulhos caíssem direto no meu e-mail, né, para que eu resolvesse. Então, eu tenho essa ligação. Quando denunciam de Guarulhos qualquer homofobia, transfobia ou qualquer tipo de discriminação, já cai para a gente, nós já fazemos o atendimento lá. Nós pegamos o carro, a gente manda uma notificação. Se a pessoa não responde, nós vamos lá presencialmente para ver o que está acontecendo. Em 6 meses de Disque 100, nós temos 4 denúncias resolvidas. A gente tem um acesso ao AB Guarulhos Diversidade. Nós temos um acesso nós criamos um projeto que chama Qualifica Diversidade. Nós mesmos damos os cursos. A gente faz práticas e maneiras, porque a gente sofre muita questão com as travestis e as transexuais, muitas vezes, que não são acolhidas por seus pais e são jogadas na rua, de vestimenta. Elas querem arrumar um emprego, mas, às vezes, elas não sabem se vestir. Não é porque elas não querem, é porque elas não tiveram quem orientasse, quem acolhesse, quem falasse, minha filha, meu filho, não faça isso, não vá assim.
assim. Então, a gente dá um curso até para ensinar a sentar na mesa, como comer, como responder a entrevista, como se portar, como se vestir, mas de uma forma muito lúdica, muito alegre, e no final elas saem empoderadas, firmes para poder enfrentar uma entrevista, né? E a gente tem, assim, nossos vídeos são muito legais, nós fazemos ações também de combate à homofobia, nós temos o Diversidade Me Dá um Abraço. Todas as vezes que a gente tem 17 de maio, que é esse combate, nós vamos para as ruas de Guarulhos com umas placas que elas envolvem questões impactantes, por exemplo, sou gay, você me daria um abraço? Sou lésbica, sou trans. E a gente vai com essas placas por aí. Nós ganhamos no primeiro ano 180 abraços e esse ano 588. Quer dizer que está melhorando, né? Então, a gente está indo e a gente tem todas essas questões. Mas o mais importante para fechar, que eu já digo que é a menina dos olhos, nós conseguimos, nos 6 meses de implantação, criar o AMI ProTrans, Milton e Danilo, que é uma coisa muito legal, é um ambulatório, que, na verdade, a gente seguiu o modelo do CRT aqui de São Paulo. Lógico que o nosso é pequenininho, está começando agora, mas foi um pedido especialmente meu por toda a dificuldade que eu vivi aqui. Então, eu queria isso logo de cara, porque logo de cara eu peguei transexuais com 45, 50 anos, que os silicones estavam descendo nas pernas, estavam todos assim com muito problema, e elas ficam com as pernas pretas, elas têm vários problemas de não poder andar, algumas têm questões muito tristes, gente, sabe? A realidade da minha filha é outra, por isso que eu falo, eu repetiria tudo de novo. Quando eu vivencio nesse momento a minha experiência de subsecretária, eu vejo que o meu não foi nada, foi fichinha, porque as coisas que essas pessoas passam é muito triste. A gente lida com suicídio praticamente todo dia, porque elas ligam lá dizendo, eu não estou bem, né? Então, a gente, como tem a ligação com o psiquiatra hoje, já marca rápido, marca no AMI e vai conversar. E o nosso AMI ProTrans está começando agora, está vencendo cada protocolo. Cirurgia não vai ter em Guarulhos, vai demorar uns 2, 3 anos para ter, porque a cada ano a gente vai avançando. Mas nós temos endocrinologista, psicólogo, psiquiatra, ginecologista, cirurgião já implantados lá. Eles fazem plantão de 1 a 2 vezes por semana, de acordo com a carga horária deles lá, e elas estão amando. Nós temos 150 assistidos, e nós temos exemplos de crescimento, gente, que é de chorar, né? Eu tive uma denúncia do Acre que foi muito marcante para mim. Um irmão que mora no Acre denunciou, pediu um help, uma ajuda de uma irmã trans que morava em Guarulhos. Quando nós chegamos na casa dela, é uma coisa que acho que ninguém na vida viveu isso. Ela estava jogada no chão, tremendo, com questões de bebidas alcoólicas muito fortes, drogas. Tinha bicho na roupa, na casa inteira, toda jogada. Nós não conseguíamos falar com ela. Aí eu falei com as meninas que trabalham comigo e disse, vamos pensar em alguma saída, vamos conversar com ela. Falamos, olha, a gente volta amanhã, procura não se drogar, não beber para a gente conversar. Voltamos no outro dia, ela estava igual. Eu falei, eu vou tomar um curso como se ela fosse minha filha, né? Chamei uma ambulância, encaminhamos para o HMU, mas eu fui cercando todo esse atendimento. Cheguei como subsecretária, pedi para o enfermeiro, por favor, eu preciso de um acolhimento. Nós vamos dar um banho e dispensar. Eu falei, não, eu não estou pedindo isso, eu não quero um banho e dispensar. Eu quero um tratamento, porque eu preciso que ela se reerga para eu tentar fazer uma ligação com a família e mandar de volta. Ela precisa do acolhimento familiar, senão ela vai se matar, não tem jeito. Aí, eu internei na psiquiatria. Só que aí, lá o médico falou, se você internar como internação voluntária, ela pode sair qualquer hora. Então, eu internei como sendo uma pessoa da minha família, que eu ia lá todo dia ver. E a gente foi. Eu e as 2 meninas que trabalham comigo, toda a galera, inclusive o Lucas, que está aqui também, meu pupilo, meu assessor, muito querido, ele sabe aí o que eu estou contando. Nós somos só em 8, mas a gente arregaça a manga. Nós somos com essa mulher 10 dias no hospital. Gente, a hora que ela apareceu na porta para sair, o dia da cirurgia da Rafa, para mim, foi impactante. Quando o médico me mostrou todo o passo a passo, foi muito forte esse impacto. Mas esse impacto de ver essa mulher transexual de 45 anos, que estava se matando, em pé, vestida e pronta para voltar para o Acre, não tem preço e não tem dinheiro nenhum que possa pagar o que eu vivi. Então, pessoal, eu sou falante pra caramba, eu ficaria aqui
mais de 2 dias falando. O Luiz já é meu amigo, ele sabe, mas eu vim aqui para passar um pouquinho dessa vivência. E estou muito feliz, esses espaços, para mim, são maravilhosos, são grandiosos. Nós temos que nos unir, sim, num ativismo, numa militância de amor, né? Acho que, através desse caminho, não é fácil, a gente tem que brigar, tem que pedir, tem que implorar questões, né, para governo, para tudo que for. A gente apanha muito, mas a gente consegue. Eu acho que se a gente colocar na cabeça das pessoas que a família, o tratamento familiar, ele é tudo. Isso vai resolver as questões. Então, eu sei que é difícil para pais, para mães, para a formação que se tem, mas, gente, é um filho. Então, uma hora que eu digo para ele, não aceito viado na minha casa, eu estou jogando fora, vai para a rua, não vou aceitar a transexualidade, vai para a rua, não vou aceitar isso, você está jogando fora um tesouro, né? Isso é a questão. Esse é o divisor de águas de um suicídio, de serem usuários de droga e assim por diante. Nosso país é o país que mais mata LGBT. Nós somos, infelizmente, o campeão no mundo desse horror, e é muito antagônico, onde já se existem reuniões desse porte, fóruns, conferências, simpósios, todo mundo fala, a novela fala, e continuam matando, simplesmente pelo ódio, foi o que a Mônica disse. Não é uma matança apenas porque é arquitetado, é muito arquitetado a morte de um LGBT. A cada 25 minutos morre um LGBT no nosso país, certo? Em Guarulhos, nós temos 9,14% de LGBTs. Nós temos 1.400.000 habitantes. Vocês calculam que não são poucas pessoas. Só que nós temos a questão da pessoa, às vezes idosa, não se revelar, não procurar ajuda. Mas a gente está incansavelmente publicando no Facebook. Se vocês puderem nos acompanhar, compartilhar nas redes sociais, o nosso serviço, que a gente está fazendo tudo isso aí que eu contei para vocês. Obrigada, gente. Valeu.